Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, meus amados e minhas amadas. Que Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa, tua família. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o nosso Deus nos dá para compartilhar a sua gloriosa palavra. Queridos, estamos meditando no livro dos Salmos. Estamos já no Salmo 72. Estava fazendo lives ali no meu canal no YouTube, PR Erivaldo Silva Oficial. Desde já se inscreve no meu canal, você que ainda não é inscrito, compartilha, divulga, comenta, ativa o sininho da notificação para que o YouTube compartilhe quando eu mandar vídeos para lá. Também estou aqui no Kawaii compartilhando a palavra do Senhor, estou lá no Facebook, estou lá no Instagram. Então desde já, chega lá, me procura e os vídeos que eu estou compartilhando aqui eu estou jogando nessas outras redes sociais para alcançar vidas para Cristo. E aqui a gente levar o Evangelho e ver almas, sendo edificadas e vidas para o nosso Salvador. Que Deus nos ajude. Vamos meditar no Salmo 72 e vamos falar do reinado glorioso de Cristo, ou o reino eterno de Cristo, o reinado eterno de Cristo. Prefigurando aqui o reinado de Salomão, e vamos aprender um pouquinho, com a ajuda do Espírito Santo, sobre o reinado glorioso de Jesus. Então, queridos, até o Salmo 150, nesse livro todo, o Espírito Santo vai nos ajudar. Desde já, Deus abençoe tua vida, prepara o teu coração, abra a tua Bíblia, aonde você estiver. Compartilhe este vídeo, que faça chegar em vários corações, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, vamos lá. Vamos meditar na palavra do Senhor e vamos orar. Vamos pedir a bênção do nosso Deus. Eu sou o pastor Erivaldo Silva e Deus abençoe tua vida. Ore comigo. Bendito Deus, o glorioso Pai que está nos céus, no nome do Senhor Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui nas redes sociais, compartilhando a tua palavra. Senhor, fala conosco por baixo das letras. Senhor, nos ensina, tenha misericórdia das nossas vidas, perdoe nossos pecados, Senhor. Glorifique o seu nome mais uma vez, como tens glorificado em cada salmo, aleluia. Que o povo te conheça como o único Deus vivo e verdadeiro e a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador a quem tu enviaste. Pai, é chegada a hora, fala conosco, que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça. Senhor, seja ligado na terra e no céu. Também, bondoso Pai, eu te peço, em cada ministração, Pai, levanta pessoas para ajudar a tua obra. Toca nos corações, Pai. Olha o templo para ser levantado, Senhor. Vai tocando nos corações, de perto e de longe, de todos aqueles que te amam, Senhor, do Brasil e fora do país. Ajuda-nos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Aqui já está chovendo, não sei se dá para ouvir aí, a chuva, mas está chovendo aqui, viu? Queridos, Salmo 72, amém? Diz a palavra do Senhor. Ele tem 20 versos, é curtinho, e dá para a gente aqui meditar um pouquinho. Ó Deus, dá ao rei os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com justiça e os teus pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva, ceifará como os chuveiros que emudecem a terra. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até a extremidade da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. E todos os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão, porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito
e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Libertará a sua alma do engano e da violência, e precioso será o sangue aos olhos dele. E viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Haverá um punhado de trigo na terra sobre os cumes dos montes, o seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. O seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar. E os homens serão abençoados nele. Todas as nações lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome, glorioso. E encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Findam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Glória ao nome do Senhor, pela sua poderosa palavra, queridos. Aleluia. Amados irmãos, texto glorioso, esse salmo de Davi é o 15º salmo messiânico. Esse aqui é um salmo para Salomão, o filho de Davi, nos últimos dias ali de Davi. E findam aqui as orações de Davi, né, nesse salmo 72. Daqui para frente a gente vai ver salmo de Asaf, outros salmos anônimos. Então, do primeiro até o Salmo 72, do primeiro Salmo, muitos salmos aqui são de Davi, da autoria dele. E esse Salmo 72 dá uma pausa, logo após o 73 será o de Asaf, que vai ser glorioso a gente meditar. Então, eu peço que os irmãos compartilhem, porque nós estamos na construção do nosso templo, Igreja Evangélica Tabernáculo Divino. Então, queridos, não usando aqui as redes sociais para extrair dinheiro, não é isso. É usando para levar a palavra. Mas pedindo também, quem puder nos ajudar com doações, se você puder doar aqui, vai estar o número do meu WhatsApp, a chave Pix aí, estará no meu nome. Eu peço em nome de Jesus que vocês compartilhem. Se vocês não podem ajudar financeiramente, compartilhe com alguém que crê em Jesus, que ama Jesus, porque a obra de Deus é só para quem é de Deus. Infelizmente, as pessoas que não creem em Jesus, odeiam o Senhor, elas nunca vão ajudar. Então eu peço em nome de Jesus, que vocês que me assistem compartilhem ao máximo de pessoas, de amigos, de familiares, que possam nos ajudar. A obra está mais ou menos 50 mil para deixar de pé. E aqui a gente vai de formiguinha em formiguinha, né? Degrau em degrau, a gente vai ali juntando dinheiro, fora a mão de obra do pedreiro e dos seus serventes. Então a gente vai fechar uns 80 mil reais aí. E olha, se não arredondar para 100 mil, sabe Deus. Mas fechando os 80 mil devido à mão de obra, vamos deixar este ano 2025 o templo pronto. Eu quero voltar aqui para anunciar o nosso templo, né? Botar foto aqui, colocar o vídeo. O terreno já está aqui. E período de chuva de junho e julho atrapalhou muito colocar já as colunas, não é? Agora vem o mês de agosto e ainda chove um pouquinho aqui, né, em Recife, onde a gente mora, ainda chove um pouco e nos atrapalha. Mas o nosso Deus é bom e eu peço em nome de Jesus, como pastor da igreja, que vocês possam doar, né, sentir no coração aí o quanto vocês puderem nos ofertar. Eu quero aqui colocar no mural assinatura, ou assinatura não, o nome de todos aqueles que nos ajudaram, em nome do Senhor Jesus. Então, fica aí essa deixa. Eu vou deixar aqui no vídeo a chave Pix. Sinta no coração. Eu já compartilhei vídeos de outros pastores, como Samuel Mariano, que fez ali a campanha para reformar o caminhão da Cruzada Evangelística, né? Salvando vidas. Quero almas. O projeto Quero Almas dele. Eu também já dei uma contribuição ali para aquele projeto, porque é de Deus. Então, o que a gente planta, a gente colhe. Eu peço em nome de Jesus, aonde este vídeo chegar, que vocês vejam aí. E eu vou deixar o vídeo aqui, né, do terreno para que vocês contemplem. E assim,
Deixe Deus tocar no teu coração para a gente levantar o templo, amém? Deixa Deus te usar, crente. Esse Salmo 72 é um salmo onde Davi está orando a Deus, cantando, não é? E pedindo a Deus que orientasse Salomão no seu reinado. Tanto é que tem coisas aqui que não se referem unicamente a Salomão, pois é um rei glorioso, e Salomão, no final da vida dele, Salomão abandonou a fé, Salomão se desviou e adorou os ídolos pagãos e abandonou a Deus por conta das suas 1000 mulheres. Está lá em 1 Reis capítulo 11. O reino foi rasgado da mão dele e foi dado a um servo dele, Jeroboão, superintendente de Salomão. 3 anos depois, que Salomão recebeu o decreto de Deus pelo profeta Aías, Salomão morreu. 3 anos depois veio Jeroboão, e ali o filho de Salomão, Roboão, o neto de Davi, ficou como um rei. Só que Deus já tinha decretado a divisão, não é? Então foram 10 tribos para Jeroboão, o servo de Salomão, e 2 tribos para Roboão, o filho de Salomão, neto de Davi. E ali surgiu a tribo do norte, que é Israel, e a tribo do sul, que foi Judá, né? A tribo do norte foi Israel, a tribo do sul foi Judá. Depois houve uma guerra civil entre eles mesmos, e ali o desmantelo foi, cada rei da tribo do norte, os reis foram perversos, e a maioria dos reis da tribo do sul foram bons diante de Deus, servos de Deus, fiéis, seguiram a lei de Deus, os mandamentos, mas mesmo assim o povo voltou a pecar e Deus entregou a Babilônia. Depois de 40 anos, aquele povo foi rebelde e Deus entregou aos caldeus e passaram 70 anos em cativeiro. Muitos foram para lá, em três viagens, e muitos ficaram nas cidades, a cidade foi destruída, o templo foi queimado pelo fogo dos caldeus ali, e a ira de Deus veio sobre todos os rebeldes. Ninguém quis ouvir os profetas, então Deus castigou severamente. Muitos ficaram pelas ruas perambulando, mendigando. Você vê lá no livro de Jeremias, no livro das Lamentações de Jeremias, como ficou devastada a cidade. Jeremias, ele conta ali. Estado muito crítico. Logo após 70 anos, Deus usa Ciro, o rei persa, e traz os remanescentes para reconstruir a cidade de Jerusalém, a tribo de Judá, para voltar, não é? E ali vai Neemias para reconstruir o templo. Deus levanta Ageu para dizer ao povo, agora o governante Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, que trabalhe, que o templo agora, o segundo templo, a glória da segunda casa seria maior que da primeira. E assim o povo trabalhou, e de lá por diante, o povo judeu, eles também foram muito perseguidos, né? Foram perseguidos demais. E no final, no nascimento de Jesus, o povo estava subordinado aos romanos devido ao pecado. Então, no ano de 1948, pela assinatura de Oswaldo Aranha, o povo judeu voltaram para sua terra e o povo ali se tornou o Estado de Israel. Tem mais o que? 77 anos, de independência do Estado de Israel. Hoje é uma das potências mundiais, mas mesmo assim 99% dos israelitas não creem que Jesus é o Cristo deles, que é o Messias, não é? Nós cremos que Jesus é o Cristo pela revelação da palavra e o próprio Espírito Santo que nos fala tudo isso, pois ele é Deus, ele é vivo e ele nos ensina. Então, queridos, esse Salmo 72 não se aplica diretamente a Salomão, pois Salomão vacilou. E o reino aqui é um reino glorioso, é um reino eterno, é um reino glorioso, é um reino eterno, e se aplica literalmente, profeticamente, ao Senhor Jesus. Está chovendo aqui, está pingando um pouquinho aqui na minha Bíblia. Se aplica literalmente ao nosso Rei glorioso Jesus. Diz, ó Deus, ó Elohim, ó soberano, ó sublime, ó supremo, ó altíssimo, ó magnânimo, dá ao rei teus juízos. É o pedido de Davi aqui para o seu filho Salomão. Os juízos são as sentenças da lei do Senhor, né? O estatuto, os mandamentos, os juízos de Deus. As sentenças que Deus daria pela desobediência aos seus mandamentos e a obediência aos mandamentos. Então dá a lei, a regra de fé, de moral, de ética religiosa de Deus, passaria para o rei. Lembrando que o primeiro rei foi Saul, o segundo rei foi Davi, o terceiro rei foi Salomão, o quarto rei foi Jeroboão. Salomão aqui sendo o terceiro rei escolhido por Deus,
tinha essa responsabilidade de representar Jesus. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 10, ali 9 e 10, Pedro disse que o Espírito de Cristo estava nos profetas. Então o Espírito Santo estava atuando em Davi, e agora o Espírito Santo escolhe Salomão para ser o novo monarca, para representar o Deus glorioso, né, o futuro rei, o Messias. Então muita responsabilidade na vida deste ser humano. E pede Davi que Deus dê seus juízos e tua justiça ao filho do rei. Então se aplica literalmente aqui a Salomão. Os estatutos, os juízos, a justiça, que é a verdade, a moralidade, a equidade de Deus para reger a nação de Deus nos mandamentos, né? Entrar ali em sintonia, sincronizar a mente do povo nos mandamentos do Eterno até que o Cristo nascesse. Davi aqui ele pede, que pedido glorioso de um pai para que ensine, Deus ensine os seus mandamentos ao seu filho. Se aplicando a monarca ou aplicando a qualquer pessoa, né? Independente, é um privilégio a gente ensinar os mandamentos de Deus, pois é esta ordem divina ensinando os mandamentos do Senhor, e os nossos filhos serem obedientes a Deus e praticarem a palavra e no final reinar com Cristo eternamente. Ensine seu filho a Bíblia Sagrada, ensine seu filho a palavra de Deus e que eles obedeçam. Aí Davi diz, ele julgará teu povo com justiça, com equidade, com verdade, aquilo que é a justiça divina, não a justiça da terra, porque a lei aqui é de Deus, a constituição celestial aqui na terra, não é? Então, julgará o seu povo com justiça e teus pobres com juízo. Então não é coisa desequilibrada, coisa louca, troncha, precipitada. Não. É com a justiça de Deus e os pobres, os desafortunados, os desprovidos de riqueza, desprovidos de finanças, desprovidos de família, desprovidos de pai, de mãe, desprovido de casas, desprovido de tudo que você sonhar, é pobre. Então na época daqui já tinha pobre, na época dele já tinha pobre, quanto mais nos nossos dias, né, pleno século XXI, ainda tem gente passando fome, tem pobres. Então pede que o rei julgue com justiça os pobres e os pobres, o povo, né, julgue com justiça e com juízo. Salomão começou até bem, pois a primeira causa dele vieram duas prostitutas e uma se deitou, matou o filho, pegou a outra, o filho da outra vivo e trocou. Pegou o morto, colocou para a outra, pegou o vivo e colocou para ela. Quando a mãe do vivo acordou, olhou e viu que o filho estava morto, mas o filho não era dela, e viu que o dela estava com a outra, que mentiu. Não, o filho é teu, aí ficou nesse bate-boca. Levou a causa para Salomão. Está lá 1 Reis, capítulo 3. Salomão, quando viu a causa, Salomão disse, traga uma espada, porque uma está dizendo uma coisa, outra está dizendo outra coisa. Quando pegou a espada, deita o menino, vou partir ele no meio, cada um vai ficar com a banda. Aí a verdadeira mãe se jogou e agarrou o bebê. Disse, não, meu senhor, deixe o filho vivo e entregue para ela, porque a mentirosa disse, você já nem meu nem dela, pode matar a criança. Salomão, entendeu que essa era a verdadeira mãe e entregou o filho para a verdadeira mãe. E a mentirosa foi envergonhada. Ali todos ficaram pasmados com essa sabedoria, porque foi o próprio Espírito Santo do Senhor que deu esse entendimento e fez revelar a arapuca, né? Fez revelar a mentirosa. Então Salomão começou até bem, fez alianças políticas. O ruim dele é que ele se enveredou para muitas mulheres, e muitas mulheres ali corrompeu o coração dele. Em Eclesiastes 7,26, Salomão até disse, né, que ele achou algo mais amargo do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços. O homem que for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Olha o que ele falou, Eclesiastes 7,26. Ele mesmo arrumou tantas mulheres, teve vários filhos e se desmantelou na vida e perdeu o reinado. E por causa deste pecado, por causa desta negligência, ele fez o povo ali se afundar e se atolar nos crimes e na corrupção religiosa, civil e tantas outras mais. Então, Davi está pedindo que Deus ajude o seu filho a reinar com justiça, os pobres, o povo, né, e os pobres com juízo. Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros justiça.
Quando fala dos montes, fala da grandeza. Monte fala de grandeza. Tanto é que Satanás levou Jesus para o monte, mostrando a grandeza do diabo. Trarão paz ao povo. Quando ele pede que os montes trarão paz, fala desse governo. Um governo de paz, de segurança, segurança pública, segurança privada, segurança religiosa, segurança civil, segurança cultural. Então o povo estaria protegido com essa paz, com esse shalom. O povo seria próspero, o povo seria fértil, aleluia. E os outeiros com justiça. Então, vendo uma nação com esse padrão de ética, de conduta, de valores extraordinários da parte de Deus e vivendo com justiça, ia chamar a atenção de todas as outras nações, porque este aqui era o papel de Deus e o projeto de Deus, só que Israel vacilou e quebrou, não é? E isso aqui é o que Deus espera da igreja do Senhor. Mas infelizmente as igrejas aí têm essa esculhambação, é igreja, contra igreja, placa contra placa, pastor de mal de pastor, e esse desmantelo todinho, e quebra esse princípio do Senhor, que é o seu reino levado para o mundo inteiro, né? Aleluia. Tanto é que Jesus falou a Pilatos que o reino dele não era desse mundo. Não era desse mundo. Para você ver que os valores de Deus, de juízo, de justiça, de equidade, de moralidade, de ética, não é da terra, é celestial. E nós temos essa responsabilidade de manifestar esse governo tremendo da parte do Senhor. E quem crê, venha também fazer parte desse governo, dessa regência divina. É Deus governando os corações humanos e por fim governará para todo sempre. Julgará os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Aqui já parte para Cristo, aqui já é profético, pois Salomão ele não era de guerra, ele não era feito Davi o pai, espada, né, sangue no olho. Salomão era manso, era mais assim de diálogo. Salomão era um monarca totalmente assim político, não era guerreiro. Então parte literalmente para um reino futuro. Tanto é que, como eu falei, Salomão pecou, ele transgrediu, ele desobedeceu, ele cometeu crimes contra a lei divina e assim ele foi tirado do poder. Então parte para Cristo, porque ele julgará os aflitos, os atormentados, os perturbados pelo Satanás, atormentados por doenças, atormentados pelo pecado, os angustiados, os tristes, os depressivos, os deprimidos, os oprimidos. Ele julgará esses aflitos do povo. Aleluia. Visto devido o pecado, vem essas perturbações. Salvará. Ele é salvador, libertador. Ele que socorre nessas guerras. E Yeshua está aqui, ó. Jesus é salvação, né? O nome de Jesus quer dizer salvação. Ele salvará os filhos do necessitado. Necessitado de paz, de amor, necessitado de Deus, necessitado do Espírito Santo, necessitado de perdão, de justificação, necessitado de poder contra o pecado, contra os demônios, necessitado da vida eterna. Ele vem para salvar e quebrantará o opressor. O opressor aqui fala de Satanás, ele é o opressor. Quebrantará, envergonhará, esmagará, anulará, desfará o poder diabólico, onde Satanás agia através de homens decadentes, falidos, penitentes e condenados. Então aqui ele veio. Tanto é 1 João 3,8, quem peca é do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Em Atos 10,38, Pedro está dizendo para Cornélio que Jesus foi ungido com o Espírito Santo para desfazer as obras do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10,38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Olha só como esse Salmo 72 é profético, nesse verso 4. O Senhor aqui quebrantaria o opressor. Então, aplicando o mundo espiritual, o opressor aqui era o diabo, literalmente, e Jesus veio libertar todos eles. Tanto é que Jesus libertou várias pessoas endemoniadas com o poder do Espírito Santo sobre o Senhor e deu vitória a muitos que estavam oprimidos pelo capeta. Aleluia. Temerão a ti enquanto durar o sol e a lua,
de geração em geração. Isso aqui está falando do reino do Senhor, como ele será eterno. E o temor fala da obediência, do quebrantamento, né? Do respeito, da obediência, do quebrantamento, da humilhação, da subordinação ao Todo-Poderoso. Temerão a ti, a Deus, enquanto durar o sol e a lua. Então, aqui fala do temor a Deus e o governo desse rei, desse governante tremendo e glorioso e sublime, enquanto durar o sol e a lua. Então, isso fala na mente de Davi, tinha a eternidade desse governo. Por isso que não se aplica a Salomão, pois Salomão morreu, e Jesus veio, nasceu, morreu, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para sempre. Então se aplica literalmente ao governo vindouro e de geração em geração. Então, esse governo dará a vida eterna. Então uma geração vai nascendo e outra vai nascendo, pois a morte não existirá mais. Então esse governo será sem morte, é um reino eterno, é um reino de vida eterna, aleluia. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que emudecem a terra. Olha que coisa linda, a bênção do reinado de Cristo. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada. A erva na Bíblia é símbolo do ser humano. O ser humano é como erva, já diz o profeta Isaías e já diz o apóstolo Pedro. O ser humano é como erva. Então ele vai vir, Jesus, como essa chuva sobre essa erva, sobre as almas ceifada. Meu Deus, como os aguaceiros que emudecem a terra. Se ele vem como chuva para a erva ceifada, eu entendo também que se aplica aos cristãos martirizados, não é? Que ele virá na ressurreição desses crentes de todas as gerações, dos justos do passado e todos aqueles que morreram confiando em Cristo como Messias, os apóstolos. Ele virá como essa chuva para a erva ceifada. Então a erva ceifada, aplicando no sentido figurado aqui, aplicando os crentes, ele virá como chuva, então ele virá para ressuscitar e não para destruir a erva ceifada, não é? Aleluia. Ou se aplicar ele vindo como chuva sobre a erva ceifada, a erva também aqui é símbolo do ser humano e símbolo do ímpio ceifado pelo pecado. Mas eu acredito que uma boa interpretação aqui fala da chuva como Cristo vem como chuva sobre a erva ceifada, como cristão ele foi martirizado. Então o Senhor vem como chuva para essa erva, para o ser humano ressuscitá-lo e levá-lo ao paraíso celestial. Nos seus dias florescerá o justo, e abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Olha outra referência aqui do governo eterno, onde Davi ele estava escrevendo, inspirado por Deus, não é? Nos dias dele florescerá o justo. Então, o justo que justifica os outros é Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz: Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados. Então, o correto, o verdadeiro, o imaculado, o santo, o que tem a moralidade eterna, o que tem a ética eterna, o justo, aquele que é bondoso, aquele que é correto, florescerá. Então, realmente, fala de Cristo quando ele floresceu e ele também reviveu. E a abundância de paz. Jesus disse em João 10,10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, plenitude. A plenitude de Cristo e a plenitude do shalom dele. E o shalom fala da paz, prosperidade, segurança, vitória, progresso, sucesso. Abundância de sucesso, abundância de vitória, jamais haverá derrota, pois será abundância, plenitude de tudo que você imaginar, de tudo que se falta, tudo que se precisa acrescentar no reinado do Senhor será completo. Aleluia. E haverá enquanto durar a lua. Uma referência aqui à eternidade do reinado do Senhor. Então, aleluia. Abundância de paz. Pois o shalom não fala só de tranquilidade.
A abundância do Shalom, desse Deus abundante, vai ser a prosperidade, o progresso, a vitória, será a proteção, a segurança. Eita Deus grande, não existirá mais pecado, não existirá mais Satanás, não existirá mais morte, mais maldição na terra, não existirá idolatria, não existirá pecado, nada. Oh Deus, por isso que Jesus diz em Mateus 6, venha o teu reino. O reino de Deus é tremendo, é reino de amor, de paz, é reino de mansidão, é o governo de justiça, é o governo de alegria, é o governo de misericórdia, é o governo de perdão, é o governo de saúde física da cabeça à planta do pé, em espírito, alma e corpo. É um governo perfeito do Deus Santo e perfeito. É um governo santo e é um governo eterno de Cristo. Ele é o Rei e nós seremos os súditos do Senhor. Aleluia. Dominará de mar a mar e desde o rio até a extremidade da terra. Isso fala de norte, sul, leste e oeste, né? Do oriente ao ocidente. O governo de Cristo reinará, governará todas as nações. Não terá um sequer que ficará em rebelião, pois o diabo já será lançado para o lago de fogo, para o lago de fogo. Então, quem ficar, os seres humanos que ficarem, não terá um que não vai se submeter ao governo glorioso. A igreja que será levada para o céu e voltará com Cristo será glorificada. Então a igreja terá um corpo totalmente semelhante ao de Cristo e governará com ele na terra. Mas muitos que não subirem vão ficar, aqueles que escaparem do anticristo, né, das barbaridades que vão acontecer na terra, esses terão o privilégio de comer da árvore da vida e viver aqui para sempre. Não com o corpo glorificado, mas totalmente humanizado ainda. Então veja, então esse governo vai ser de mar a mar, de um ponto a outro, todas as nações, será um governo só, será uma religião só, será um Deus só, crente, um só. Eita Deus grande, glória ao nome de Jesus. E quem crê, venha, viu? Venha. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e seus inimigos lamberão pó. Então não terá um inimigo, um opositor, um rival diante do Deus Todo-Poderoso. Todos eles vão lamber o pó, ou seja, vai botar a cara, vai colocar a cara no chão e vão se render ao senhorio de Cristo, desde o povo de Israel até o mundo inteiro. Ninguém vai se opor, ninguém vai ser obstáculo a esse reino glorioso. Até o povo do deserto, como eu falei, né? Todos os lugares, todas as línguas, povos e nações, haverá apenas um Senhor, um só Deus e uma só lei. Os reis de Tarsis e das ilhas trarão presentes, os reis de Sabá e de Sebá oferecerão dons. Aleluia. Os países costeiros, terras litorâneas. Hoje aqui é a atual Arábia. Então todos, Sebá e Sabá é um símbolo aqui de todos os outros povos que virão se prostrar ao Senhor. Não vou entrar em detalhe aqui, né? Vai quebrar cultura, vai quebrar lei, vai quebrar religião, vai quebrar guru, idolatria. Tudo que não presta será destruído e aniquilado, porque será um só Senhor, um só Deus, uma só lei, crente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Porque ele livrará o necessitado quando clamar, como também o aflito e o que não tem quem o ajude. Então, o reino de Cristo não será um reino pobre, um reino de desgraça, pois isso não existirá mais. Todo aflito que clamar, que gritar, pedir socorro e pedir ajuda, será atendido. Não vemos isso hoje em vários governantes, porque eles estão no pecado, são dominados por espíritos malignos, eles são cães gulosos, eles vão usufruindo do dinheiro público para se promoverem. E aí você vê em palácios, você vê ditadores que não querem sair do poder, e você vê aí o povo se rebeliando, guerra civil. Aqui no Brasil não para, e os outros países também. Por quê? Porque vem uma autarquia, vem um poder político e não quer sair, quer perpetuar
vem a dinastia, né? Passa de filho para neto, neto para bisneto, tataraneto, e quer se manter sempre no poder para humilhar a classe mais baixa e as elites. E aqui o Brasil, né, como é país de corrupção, dando trocado para o outro, para se corromper. E tanta história de corrupção no Brasil. Então, queridos, mas isso vai acabar. Vai acabar. No reinado de Cristo, isso vai acabar. Aleluia, porque o necessitado terá o auxílio e a ajuda do próprio ministro soberano, que é Cristo. E a igreja irá auxiliar o Todo-Poderoso e não deixará nenhum necessitado, nenhum oprimido, nenhum aflito será ajudado. Por isso que a igreja tem que praticar esse reino na terra para que o povo veja como é o reino do céu aqui na terra. Então, a igreja não pode virar as costas, pois a igreja são os salvos em Cristo, judeus e estrangeiros, todos que se converteram ao Senhorio de Jesus, crer que Ele está ressuscitado, aleluia, glória ao nome de Jesus, tem que mostrar esse apoio, tem que mostrar essa ajuda aos aflitos e aos necessitados, para que os demais, os povos, as pessoas vejam como é o reinado de Cristo. Quando a igreja é negligente, quando a igreja fecha a mão e vira as costas, vai pagar muito caro diante de Deus. Já basta o mundo de cabeça para baixo por conta do pecado, e a igreja deveria praticar isso aqui, olha. E você vê muito bem, quem segue as igrejas aí, as esculhambações, vê que são pastores vivendo os custos das igrejas, enriquecendo cada dia mais. Pouquíssimos obreiros você vê com o coração de Cristo e que estende a mão para o necessitado. Pouquíssimos pastores, pouquíssimos irmãos. Fora isso, todo mundo quer enriquecer, todo mundo quer ter dinheiro, e o pobre continua pobre, e o irmão ferrado continua ferrado. Vai pagar caro diante de Cristo, viu? Libertará a alma deles do engano e da violência, e precioso será o sangue deles aos seus olhos. Literalmente isso aqui fala do reinado de Jesus, pois essa libertação é conhecendo a verdade. João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Então essa libertação é dos grilhões, das cadeias, das algemas, das cordas do pecado, da escravidão de Satanás, do senhorio do diabo. Libertando as almas, né? As vidas das pessoas. Libertando de quê? Do engano, do espírito da mentira, da hipocrisia, da falsidade, da maracutaia, do cambalacho, da mutreta. O espírito que forja tudo, o espírito do adultério, que engana. Aqui o próprio espírito de Satanás, que engana, e da violência, que é do abuso de poder, o abuso de poder aqui da autoridade competente, e todo tipo de violência moral, religiosa, física, intelectual, todo tipo de violência que você sonhar, o Senhor vem libertar. Esse é o papel do senhorio de Cristo, ele liberta, crente. Ele me libertou, e com certeza você que já se converteu foi liberto das garras diabólicas. Colossenses 1,13. Aquele que nos libertou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então o Senhor nos libertou pela sua palavra, pelo seu Espírito, pelo seu sacrifício na cruz, pelo poder que ele tem, pelo poder do seu nome, porque ele é a verdade, a sua palavra é a verdade. João 17,17. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então fomos libertos das mentiras e do engano desse mundo corrompido, do feitiço, da sedução que Satanás nos levava, corrompeu a nossa mente. Mas o Senhor libertou, nos santificou e nos consagrou para Ele mesmo. Somos comprados com sangue imaculado de Cristo. Dê glória a Deus. Grande é o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Em Atos 26, Paulo disse o seguinte, Atos 26, versículo 13, ao meio-dia, Paulo está falando aqui perante Agripa, Atos 26, 13, Paulo diz: ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, o qual me cercou e aos que iam comigo com sua claridade. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu disse: Quem és, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque te apareci para isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te manifestarei. Eu te livrarei deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrir os olhos e se converterem das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Oh glória! Jesus apareceu para Paulo. Paulo ali está testemunhando e testificando, né, para o rei Agripa. O brilho de Jesus brilha mais do que o sol. Ele caiu e Paulo estava dando murro em ponta de faca, né, perseguindo a igreja, perseguindo os cristãos, e ali o Senhor converteu ele se tornou um 13º apóstolo, né, trabalhou demais para o Senhor. Mas veja, libertar do poder de Satanás, das trevas, para Deus, e levar a palavra para aqueles que crerem, serem santificados e terem assim suas almas redimidas, resgatadas e perdoadas pela fé no próprio Jesus e serem santificados. Então aqui, levando o evangelho para você que ainda não é convertido, aleluia, Jesus quer perdoar teus pecados, Jesus quer enviar o Espírito Santo dele sobre a sua vida, Jesus quer escrever seu nome no livro da vida, Jesus quer que você venha fazer parte da família de Deus, quer adotar você como filho de Deus, como diz Romanos 8, 15, 16, somos adotados. Jesus quer te fazer herdeiro e co-herdeiro dele. Jesus quer te fazer de pedra viva, sacerdote real, povo santo, nação santa, aleluia. Jesus quer te fazer de ovelha, menina dos olhos dele, templo do Espírito Santo dele, sal, luz desse mundo. Jesus quer te fazer rei, sacerdote. Jesus quer te dar a vida eterna. Vem para Cristo enquanto tu tem tempo, crente. Enquanto tu pode encontrá-lo, enquanto ainda tem oportunidade, enquanto a porta da graça dele estar aberta, porque essa porta vai se fechar. Ele veio libertar. Então aqui se aplica literalmente essa libertação gloriosa, libertando a alma do engano e da violência. E precioso será o sangue deles aos seus olhos. O sangue de quem? O sangue de todos esses convertidos. Tanto é que a vida foi tirada de muitos cristãos, como a vida do próprio rei, o rei Jesus, e muitos que deram a vida pela fé no Senhor. O sangue dessas pessoas o sangue era valiosíssimo aos olhos de Cristo. A vida de um ser humano pecador, redimido, perdoado, ali sendo tirada, era valiosíssima aos olhos de Cristo. E até hoje, porque muitos cristãos, eles são perseguidos e são martirizados. Até hoje, no século XXI. A mídia não notifica, não fala nada, mas se você acompanhar a janela 1040, você vai ver templos sendo destruídos, cristãos presos, martirizados. Mas o sangue dessas pessoas é precioso demais aos olhos desse rei, porque o Senhor vai ressuscitar todas essas pessoas. Glorificado seja Deus, aleluia. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá. Continuamente se fará por ele oração, e todos os dias o bendirão. Então, quando fala de Sabá, esse ouro das riquezas, então, todas as nações virão e darão ali presentes ao Senhor, todas as riquezas das nações, e orarão somente a Ele. Ou seja, o foco, o alvo de toda adoração e oração e exaltação será o próprio Deus em Cristo. Aleluia. E sempre bendirão o nome glorioso do Senhor. Não vai ter um que vai falar mal, porque os rebeldes estarão no lago de fogo. Haverá um punhado de trigo em terra sobre os cumes dos montes. Seu fruto se moverá como um Líbano, e os da cidade florescerão como a erva da terra. Isso fala da prosperidade agrária do reinado de Cristo. Veja que não terá ninguém passando fome. Não.
Jesus não é assim. Isso é inadmissível. Cristão que está fazendo parte desse reino está passando fome. Cristão catando lixo. Não existe isso não, gente. É inadmissível. Então, no reinado de Cristo, o próprio Senhor jamais deixará o povo mendigar. Seu nome permanecerá eternamente. Olha aí, não é de Salomão. O nome que vai permanecer eternamente é o do próprio Cristo. E seu nome se irá propagando de pais a filhos. Então vai nascendo, né? As pessoas vão nascendo e o nome do Senhor vai sendo anunciado. Tanto é que nesse reinado o nome de Jesus não será mais Jesus. Jesus terá outro nome, como nós também teremos outro nome. Não será mais Yeshua, não é? Será outro nome que ele terá. Nós teremos esse nome de Jesus em nós. Enquanto o sol durar e os homens serão abençoados nele, todas as nações o chamarão bem-aventurado, felicíssimo. Nós seremos felizes nele. Fora dele, infelicidade, morte, treva, maldição. Mas nele tem vida, tem paz, tem alegria, tem luz, tem só vitória. Glória. Bendito seja Adonai Elohim, o Elohim de Israel, pois só ele faz maravilhas, coisas extraordinárias, coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas que nos deixam perplexos. É o Deus milagroso. Bendito seja para sempre seu nome glorioso. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Assim seja, será assim. E aqui findam as orações de Davi, filho de Jessé. Irmãos, esse Salmo 72, ele dá uma resumida aqui sobre esse reinado de Cristo. É um reino tremendo, onde doença não existirá mais. Satanás será lançado para o lago de fogo, a morte, os demônios, o anticristo, o falso profeta, todo ser humano ruim, ímpio, desprovido da graça do Senhor, serão lançados para o lago de fogo, que será o juízo final de Deus e a condenação eterna de todos eles. Muitos acreditam que Deus vai ter misericórdia e ainda vai salvar alguns pecadores. Isso é impossível Deus fazer isso, gente. É impossível. Então, nesse Salmo 72, você que é cristão, fique firme para você fazer parte desse reinado tremendo que está para vir. Aleluia! Cristo voltará para levar a igreja, para receber galardões no céu, ser revestido da imortalidade. Aleluia! Esse corpo aqui será transformado. Vestiremos veste linho fino, branco e resplandecente, como diz Apocalipse 4, Apocalipse 19. Faremos parte daquela multidão que canta Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E ele é digno de glória, de poder, de sabedoria, de vitória, ações de graça, de império, magnificência, porque ele comprou com seu sangue povos de todas as tribos, nações e línguas. E o Cristo imaculado, o leão da tribo de Judá, reinará. E não precisará de sol nem de lua, porque o brilho de Jesus, a luz de Jesus, vai iluminar todo o universo e toda a terra. Ele é a lâmpada de Jerusalém. Então Jesus, com seu brilho, com a sua glória, com a sua luz, com seu esplendor, ele vai fulminar todo o pecado. E ele é o nosso rei, ele é o nosso Senhor. Glorificado seja o seu nome mesmo para toda a eternidade. Então, quem quer, irmãos, viver no pecado, viva. Pois Jesus disse, quem é santo, santifique. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Aleluia. Então, quem está no pecado, continue, porque isso vai acontecer. O Salmo 72 foi uma oração de Davi em prol do seu filho, mas foi uma oração profética, uma inspiração do Espírito Santo, onde se aplica ao ungido, ao Messias, ao Cristo que viria, e ele veio. E ele assim pregou, ensinou o reino, mostrou que no reino de Deus não tem ninguém doente, por isso que Jesus curava os doentes, ressuscitava os mortos, porque no reino de Deus a morte não existe, doença não existe. E assim ele deu o sangue dele oferecido ao Pai lá na cruz do Calvário, para com o sangue dele ele comprar almas, tirar das mãos de Satanás as almas de quem acreditasse que ele era o Cristo, que ele era o Messias, e muitos se converteram. 2025 anos, a mesma mensagem está sendo anunciada. A Bíblia chegou em nossas mãos. Eu estou aqui como mais um porta-voz
do Espírito Santo como embaixador de Cristo, levando a mensagem dele para dizer a você que ainda não é convertido: dobre o seu joelho, peça perdão ao Senhor, receba-o como seu único Senhor e Salvador. Aleluia. Confesse a Deus que você quer Jesus, abra o seu coração, proclame o seu santo evangelho, anuncie aí onde você mora, anuncie a salvação em Cristo para que outras pessoas da sua casa, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu país venham para os pés do Senhor enquanto tem tempo, enquanto se pode achar, porque esse reino glorioso, ele virá, ele vai acontecer. Aleluia. Davi, como morreu salvo, Davi participará desse reino glorioso. Não sabemos se Salomão estará lá, porque não temos assim veracidade se Salomão morreu convertido na sua velhice. A Bíblia não diz. Eu acredito que ele não foi salvo. Eu acredito que ele não foi salvo. Mas tem divergências aí de teólogos que acreditam que ele foi salvo, sim. Eu mesmo não acredito. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui. Eu particularmente não acredito que Salomão foi salvo, assim como Adão e Eva e tem tantas outras pessoas. Então, querido, Jesus virá para Israel, virá para Jerusalém, a Nova Jerusalém virá ali no Monte das Oliveiras, como diz Zacarias capítulo 14. O monte vai se rachar no meio. Jesus reinará de Israel para o mundo inteiro. Israel será o centro do mundo. Queira as outras nações ouvirem isso ou não, queira os outros povos ouvirem isso ou não, o reino pode vir daqui a 3.000 anos, 4.000 anos, 7.000 anos, 12.000 anos, não sei quando o reino virá, mas o reino virá. Aleluia. Isso aqui é uma preparação para a gente viver nessa terra, comendo, dormindo, bebendo, se vestindo, trabalhando, mas focado, olha, focado no céu. Lá é nossa morada celestial. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e peregrinos nesse mundo. Aleluia. Não temos viver para se apegar aqui, porque aqui o que a gente tiver vai ficar aqui. E nós não somos daqui. Participamos de um reino glorioso, eterno. E esse reino está nos esperando. Bendito aqueles que já partiram e estão com Cristo, esperando a ressurreição do corpo. Nós estamos aqui na peleja, enfrentando o pecado, a nossa carne, Satanás, esse mundo corrompido, e dizendo não para o diabo, não para o pecado, não, sim para Cristo, e esperando o arrebatamento, ao soar da trombeta. Aleluia. Então fica essa reflexão tremenda. Você que ainda não é convertido, dobre o joelho, venha para Jesus, aproveita o tempo, aproveita a oportunidade que você tem, em nome de Jesus. Amém? Ore comigo. Ó Deus glorioso, teu reino será espetacular, teu reino será tremendo, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Obrigado, Senhor, por ter glorificado o seu nome. Nos ajude a chegar nesse reino tremendo de justiça, de paz, de alegria, de não ver nenhum necessitado, meu Pai, de não ver morte, miséria, desgraça, flagelo, nada disso terá, pois será glorioso, Pai, tudo vivo, tudo florido, tudo maravilhoso, Senhor. Veremos tua face. Abençoa teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Beijo teu coração, não te esquece que nosso alvo é o céu de glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo, seja sobre cada um do povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Se Deus quiser a gente viver, vamos voltar no Salmo 73. Amém, crente? A paz do Senhor. Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus. Ô glória.